Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos de regresso para mais uma edição do Momento de Inspiração com a Maria do Céu e comigo Fernando Serrão aqui na antena da Rádio Alto Minho. E à semelhança do que aconteceu em programas anteriores, vamos retomar aqui a questão relacionada com a saúde mental, desta vez, Maria do Céu, com umas dicas sobre como cuidar não só da saúde mental, mas também da emocional. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, obrigada por nos acompanharem. Nós fizemos assim um pequeno intervalo e... Foram as férias de verão. Foram. Isto também para... Todos nós temos variáveis na nossa vida e de vez em quando as variáveis surpreendem. E isto, queridos ouvintes, já estamos a fazer um programa há alguns anos e o que nos dá o autoconhecimento e esta procura de perceber o nosso propósito é que não alivia o que acontece, mas nós reagimos e respondemos às vicissitudes de uma forma não tão dramática nem tão pessimista. Não quer dizer que as coisas que não aconteçam e que uma pessoa não se passe, mas nós conseguimos lhe dar um estatuto de aprendizagem e pronto, e seguimos em frente. A saúde mental é um tema em moda, em voga e o que vocês queiram chamar. Cada vez mais é importante nós cuidarmos da saúde mental e ser uma variável desde o momento em que se nasce, não é só mais tarde, não é só das pessoas de idade, não é só quando acontece um infortúnio, mas muitas vezes há condições, há o contexto que não facilita muito ter muita saúde mental. E até porque esta questão da saúde mental ainda é um bocado tabu. Uma pessoa está deprimida, uma pessoa ter um problema, ter uma depressão, ter ansiedade, crises de pânico, é entendido como uma vergonha. E eu não consigo entender, ainda não consegui entender esta questão que é tão fundamental da saúde mental. Uma das coisas que eu acho que é mega importante, queridos ouvintes, que vocês comecem a perceber, e é mesmo, isto não são coisas da Céu e do Fernando e do Celso, isto é aquilo que nós pesquisamos. Nós temos que diferenciar na nossa vida, na nossa rotina, aquelas ideias que nós temos na nossa mente. E uma das coisas que nós devíamos começar a fazer é não nos identificarmos com essa voz dramática, pessimista, sempre, entre aspas, bota abaixo, que a nossa mente é das mensagens que a nossa mente nos dá. E se nós não nos identificarmos com essas palavras, com essas mensagens, com essas previsões, com tudo o que essa voz nos dá, nós vamos vê-la como algo exterior a nós, mas tipo uma televisão. E isto, queridos ouvintes, nós dizemos estas coisas porque são fáceis, são difíceis de pôr em prática no dia-a-dia, porque todos os dias nós temos mais de 90 mil pensamentos, são os mesmos de ontem, nós já falamos disso, são todos dramáticos, são todos pessimistas, digamos assim, e não nos ajudam nada. E sabem que nós, se temos um pensamento mau e se lhe dermos energia, esse pensamento mau torna-se um filme macabro. E vocês vivem esse filme. E o que é que acontece? Vocês estão a alimentar toda essa parte negativa, pessimista, que não facilita muito, que não facilita nada ter saúde mental. E que não nos ajuda a fazer uma coisa que eu acho cada vez mais fantástica, que é viver o seu momento com gratidão, com gosto, com apreciação e com consciência do que faz e do que o rodeia. Porque sem estas variáveis não se consegue ter uma vida, a meu ver, com propósito e realizada. Mas, Maria do Céu, não há uma definição para a saúde mental? Não há. Pelo menos assumida. Não há uma definição de saúde mental. Nós temos aqui umas ideias que é a forma como cada pessoa responde às situações que a vida lhe apresenta. E principalmente porque, queridos ouvintes, a vida apresenta-nos situações, mas nós temos algo em nós que são os pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o problema está em como nós pegamos em tudo aquilo que nós somos e fazemos uma receita que não seja má, que é a questão, e estamos preparados. E esta saúde mental, e é por isso que eu digo, pais, estejam atentos, às vezes a nossa pressão
nos nossos filhos, na educação, naquilo que deve ser, cria logo índices de stress, de ansiedade nas crianças que não ajuda nada. Também acho que não devemos ser facilitadores, mega amigos e companheiros, acho que devemos fazer isso, mas acima de tudo devemos ser pais, em que a nossa missão aqui é preparar os adultos do amanhã com valores humanos e com princípios de vida, porque é isso que conta no final de contas. Maria Céu, antes de passarmos aos fatores que afetam a saúde mental, é só fazer aqui uma relação entre a saúde mental e a emocional. Pronto, é aquela questão da saúde mental, as nossas emoções e os nossos pensamentos, estão muito, muito relacionados. Se você não consegue diferenciar qual é o primeiro, se é a galinha ou se é o ovo, esteja só atento ao seu dia-a-dia, esteja só atento a um pensamento e ao pensamento que gera uma emoção. Depois a emoção vai alimentar outra vez o pensamento, outro pensamento e por aí fora. E isto não tem fim. E quando nós conseguimos, eu acho que quando nós conseguirmos pensar que a nossa mente não nos representa e é só... digamos assim, o acumular das nossas histórias, das nossas tristezas, das nossas frustrações, das nossas pouco realizações, porque no fundo é quase sempre esse acumular, e que está sempre a ditar e que está sempre a prever e que não nos ajuda nada. Temos que ver o que é que nós sentimos, qual é a nossa emoção resultante de um determinado pensamento, e depois nós temos que pôr um travão. E pôr um travão, e nós já falamos muitas vezes aqui no programa, quando os pensamentos e mediante as circunstâncias da nossa vida, mediante os problemas e os detalhes, e nós estamos a falar de coisas mega complicadas, a primeira coisa que você tem que fazer e que deve fazer para acabar esse círculo, toma um banho, vá tomar um duche, é logo imediato. Já estamos a passar para uma dica, mas assim, vá tomar um duche de água fria, porque você tem que ter cuidado, não é com o choque térmico, mas você tem que dar algo em que a sua mente vai pular para outro tema e por aí fora, mas você tem que cortar um bocadinho o ritmo. Outra coisa que eu acho que é muito fantástica, quando estamos neste turbilhão de pensamentos e emoções, e pensamentos, ria-se daquilo que está a acontecer na sua mente e na sua emoção, porque ao se rir você está-se a distanciar daquilo que se está a passar, e ao se distanciar você dá um grande sentido e profundo ideia de respirar e levar oxigênio a todas as partes fundamentais do seu corpo, e você vai ver que algumas coisas melhoram. São coisas simples, e muitas vezes o que falamos aqui no programa são coisas tão simples que as pessoas dizem lá estão eles, mas é verdade, é isso que eu aplico, o Fernando e o Celso que tentamos aplicar no nosso dia-a-dia. Isso faz-nos diferentes? Não, mas faz-nos muito mais atentos e muito mais preparados para nos levantarmos quando cairmos, ou para nos curarmos quando nos magoamos e por aí fora. Maria, já referiu alguns fatores que afetam a saúde mental, mas podemos aqui especificar melhor alguns, sobretudo aqueles mais comuns que, por exemplo, têm a ver com o estilo de vida. Não é? Sim, mas de qualquer das formas a nossa saúde mental depende muito da nossa vida e dos nossos contextos e das nossas circunstâncias, mas os traumas afetam muito a saúde mental. E eu acho que uma das coisas... Se calhar são os que afetam mais. E o problema dos traumas é que nos acompanham a vida toda. E é incrível como muitas vezes, com o tempo, e vamos ao médico e alguém, assim, mega iluminado, diz assim, isto está relacionado com algum trauma da vida. E uma pessoa não gosta. Uma pessoa não gosta de dizer a ninguém que tem um trauma. E isto é o princípio da cura. Quando nós assumimos, temos traumas e daí, e temos os nomes, e pomos os nomes às coisas, isso é o princípio da cura. E assim, nós estamos aqui para viver, para aproveitar aquilo que a vida nos dá. E temos que os ultrapassar. E não podemos acumular lixo. E o trauma é um lixo. Queridos ouvintes, o trauma tem que ser curado. E muitas das vezes, se não é curado no tempo certo, é preciso ajuda de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, de neurologia, o que vocês quiserem, de um padre, de uma freira, de alguém que lhes dê uma visão diferente, ou de um ombro só para desabafar. Mas o trauma acompanha-nos, se não forem curados, ou então se não estivermos conscientes de que existe na nossa vida. Temos uma predisposição genética, às vezes. Eu hoje em dia não digo isto da predisposição genética, porque hoje em dia há
uma ciência que eu gosto, chama-se epigenética. E eu, desculpem aqui os especialistas da área da medicina, mas é assim, a epigenética defende que nós hoje em dia podemos não ter que passar pelo mesmo que passaram os nossos pais. Nós hoje em dia, com o estudo genético das nossas fragilidades, conseguimos controlar algumas coisas que os nossos pais passaram. Até porque há uma evolução, não é? Sim. Hoje não é, o meu pai morreu de infarto, eu vou morrer de infarto. Não, hoje em dia há toda uma ciência que ajuda as pessoas a limitar e a reduzir os riscos que os nossos pais passaram. Prever e antecipar o problema. Exatamente. Pronto. O estilo de vida, queridos ouvintes, álcool, má alimentação, não dormir, não fazer desporto e por aí fora, como aqui no momento de inspiração acho que nós podemos fazer de forma repetida, falar sobre estas coisas, porque acaba por resumir só aquilo que nós defendemos aqui no programa. E cada vez mais a ciência que defende, a área da medicina que defende o anti-aging, cada vez mais reforça a ideia da importância de se fazer uma atividade física regular a partir de uma certa idade, mais frequente, a partir dos 50, cada vez mais importante. A forma como nós trabalhamos a parte muscular dá, em termos de estímulo ao nosso corpo, além de nos proteger contra os nossos ossos e por aí fora, é ótimo para nós mantermos a atenção e a vigilância, que é importante a partir de uma certa idade. Portanto, as condições de saúde física estão muito relacionadas com o estilo de vida. O stress do dia-a-dia, nós temos que ter algum cuidado e quando é permanente, não é? Sim, e temos uma coisa chamada cortisol, e o cortisol é uma hormona que mata desculpem, só estou a falar em termos figurados, não estou a falar em termos científicos, mas mata as nossas células, mata a nossa saúde. E é tão silencioso e não nos apercebemos. E nós temos de ter cuidado com este cortisol que está sempre presente. E quando você conhece ou sabe que tem cortisol alto, dê-se a si mesmo o presente de fazer respirações profundas, de reduzir, se sente mais nervoso com o pensamento, então pense noutra coisa. E esta é a nossa parte ativa. E uma das coisas que nós temos que começar a ser diferentes é que nós pomos a responsabilidade do que é fundamental na nossa vida nos outros. A felicidade vem dos outros, a saúde é o médico, é não sei o que é que dá aos outros, a educação física é também os outros. E nós, tudo estas coisas estão dependentes de nós, da nossa vontade, de nós fazermos alguma coisa, e está tudo muito fácil, não precisa de dinheiro, não precisa de um equipamento, só precisa de você mudar a sua mentalidade e fazer qualquer coisa por si. É claro que temos os fatores sociais e culturais. São os mais importantes, quanto a mim, não é? É verdade, os fatores que é aquilo que nos rodeia, nos influencia e dá cabo da nossa saúde mental. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós tentamos viver de uma forma mais saudável, dormir, beber água, fazer desporto, mas nós... Há sempre alguém a estragar tudo, não é? Há sempre alguma coisa no nosso contexto, ou é uma rasteira, ou é um detalhe, ou é uma vírgula, e... que nos atrapalha esta construção diária e este foco diário em mantermos a nossa saúde. Mas isto que eu estou a dizer, para muitas pessoas não importa, não é? O que importa é beber, comer, sair, falar mal dos outros, ou então não falar, e isto, querido ouvinte, não se identifica consigo, mude de estação, não é para si. Agora, e sendo feliz com isso, eu dou-lhes os meus parabéns, porque realmente o que importa aqui é termos uma vida com bem-estar. Agora, querido ouvinte, eu não consigo entender como, com tanta informação que há aí, como é que as pessoas ainda não pararam para perceber que as leis fundamentais para nós vivermos com saúde e bem-estar dependem de nós e dependem daquilo que nós fazemos a nós próprios e aos outros. E não há outra história. Pronto. Fatores ambientais, eu acho que como sabem, é fundamental viver numa cidade ou viver junto a zonas que muitas vezes são provocados pelo ser humano. Sim, sem dúvida, mas às vezes estes fatores fogem-nos do controle, tipo a poluição. Você não tem o menor controle na poluição, você pode fazer alguma coisa
dentro de casa para se proteger. E dentro de casa, lá vou eu, sou mesmo muito chata, cuidado com os inseticidas, cuidado com os ambientadores, cuidado com os perfumes, cuidado com os produtos que usa como shampoos. Porquê? Porque às vezes o melhor perfume não quer dizer que seja mais saúde, e você veja o que é quais são os componentes pois, das é verdade. coisas. Porque muitas vezes estamos na nossa casa e a nossa cuidado casa com os não tem ambientadores. qualidade ambiental. Cuidado com os com os ambientadores. inseticidas que se colocam na tomada, aquilo é um tóxico. Tem que ter muito químico. É toxicidade dentro da nossa casa 24 horas por dia. Eu já não falo numa questão muito difícil que se chama Wi-Fi. E que também não ajuda muito em termos da saúde mental. É muito bom termos uma casa sem ter que ligar, sem ter que gastar dados e por aí fora. Mas o Wi-Fi, Está por todo lado. E outras coisas, tipo micro-ondas e por aí fora, não são muito benéficos à nossa saúde em geral. Por isso, tenham cuidado com estas questões. Tudo aquilo que nós estamos a falar são questões que vocês podem procurar informação na internet e vejam por vocês, porque isto não vale a pena. Estamos a falar de algumas coisas que as pessoas podem revirar os olhos. E isto é só darmos algum espaço e voltarmos aos tempos antigos e abandonarmos algumas coisas que facilitam a vida, mas que prejudicam imenso a nossa saúde. Maria Céu, como o tempo vai avançando, vamos só enumerar rapidamente os sintomas que são comuns nestes problemas da saúde mental, para depois ver se ainda conseguimos dar algumas dicas para obviar isto. Mas uma das coisas que eu chamo mais a atenção é a pais, a educadores, a professores, a auxiliares, porque há sinais que começam muito cedo. E se uma criança, desde que idade for, se começa a isolar, então temos de ter cuidado com esse isolamento. Nós temos que ser responsáveis por todos os sinais e os detalhes que se vão apresentando. E muitas vezes estamos tão focados na nossa vida, em queremos que os nossos filhos sejam os melhores, em que estejam sempre preparados, em que sejam educados, que nós não percebemos os sinais de problemas... Nem é só o isolamento, cedo. Também é a apatia e o desânimo. Sim, por exemplo, desânimo e apatia. Imagina, não queria levantar-se da cama, não queria fazer nada. Não é muito normal. É claro que há aquela coisa de uma preguiça, não sei o quê, mas há sempre alguma coisa de que se gosta. E nós, quando há sinais disto, nós temos que encontrar e temos que apresentar e temos que ajudar a que encontrem algumas coisas que gostem de fazer. E nós devemos acompanhar e nós devíamos facilitar, devíamos ser facilitadores para que isso acontecesse mais. Isolamento social, nós já falamos. Distúrbio do sono. Cada vez o isolamento social, nós temos que aqui do isolamento social, ou isolamento social quase obrigatório, tipo vemos pessoas com uma certa idade com solidão e devíamos ter alguma sensibilidade. Nós vemos crianças e jovens e adultos que preferem estar no quarto fechados do que estar com a família. E eu acho que isto que devia ser mais do que um sinal de que há alguma coisa na família e que devia ser visto, que devia ser estudado e que devia ser falado. Porquê? Vamos perder outra vez. Nós não falamos do que é importante na nossa vida. Nós não falamos, não verbalizamos o que nos magoa. Porquê? Porque ninguém tem paciência. Ninguém está para ouvir, não é? Ninguém está para ouvir. E quando acontece alguma coisa, mas isto é muito engraçado, porque ninguém está para ouvir, ninguém está para se chatear, mas isto somos nós. Porque depois há outras pessoas que acham que têm o direito de nos chatear quando não estão bem, por aí fora. Por isso nós temos que encontrar aqui um equilíbrio deste isolamento e destes sinais e das coisas serem conversadas e serem desmembradas logo nas primeiras coisas. Pode acontecer um dia, 2 dias. Eu costumo dizer, e às vezes não tenho muito sucesso, que eu sou uma penetra na vida das minhas filhas. Porque eu incluo-me na vida delas quase como uma obrigação. Porque é muito fácil, se nós sermos excluídos, não estalar de dedos. É fácil. Porque é a idade, porque são os interesses, porque é a música, porque é o que eles gostam e que nós achamos que é ridículo. E nós, de vez em quando, para estarmos ali em pequeno grupo, nós devemos reduzir a nossa idade e devemos tentar pensar o que é que nós fazíamos com a idade deles, para haver ali alguma sintonia na partilha e nem que não seja no silêncio, porque você no silêncio
você percebe muita coisa. Você, naquilo que eles veem, nos gostos que eles têm, você consegue aprender muita coisa. Por isso eu sugiro que vocês tentem ser penetras na vida dos vossos filhos e vocês vão ver que vão aprender muito mais e vão estar muito mais próximos. E vão prepará-los melhor para o amanhã. Sim, nós temos que ser educadores, mas acima de tudo nós temos que perceber que o mundo que nós vivemos hoje não é o mundo no qual eu nasci, 1966, e que a vida é completamente diferente e as condições e os contextos, é tudo muito diferente. Mas nós adaptamos-nos e se nós temos alguma curiosidade para aprender alguma coisa sobre nós, sobre o nosso propósito, sobre essas coisas todas, também devemos ter a noção de tentar entender quais são os dramas que existem hoje em dia e que pode causar muitas disfunções nas crianças, disfunções do sono, disfunções do apetite, disfunções de tudo, e que nós hoje vemos jovens ou com interesses muito extremos ou sem interesses. É tal apatia, Zânia. É apatia, está tudo bem. Maria Sofia, vamos ocupar os últimos 5 minutos com algumas dicas para cuidar desta saúde mental, porque o tempo esgota-se, e a ver se conseguimos terminar o tema. Muito rapidamente. Eu acho que o mais importante é nós termos a capacidade de falar e de dizer aquilo que nos passa na alma e na nossa mente. Quando nós não podemos falar, procure alguém. É a psicoterapia. Ajuda à psicoterapia, porque eu acho que realmente dá-nos instrumentos. Quando as coisas começam a ser complicadas, nós precisamos de medicação, é preciso ir a um psiquiatra, é preciso fazer um estudo muito mais complexo quando as coisas já têm alguma consistência e continuidade. Praticar exercício físico é algo que devia incluir na sua rotina de forma regular. Ter um tempo para nós é muito importante. Também. Mas este tempo é tão bom nós aprendemos a estar sozinhos e a lidar connosco próprios e a rirmos. Que não é uma coisa mal de vez em quando estar sozinho. Não, eu acho que nós todos os dias devíamos ter um tempo para estar sozinhos, para pensar, para não pensar, para rir, para chorar, para fazer o que for, mas termos um tempo para nós. Cada vez mais eu acho que o sono é uma peça fundamental na nossa saúde. É um dos temas mais falados aqui no programa. Mas cada vez mais, eu neste tempo andei a pesquisar e a investigar muitas coisas, e eu acho que vou ter que fazer um programa sobre aquilo que eu tenho andado a pesquisar, porque pode ser que interesse a alguém, que tem a ver com o envelhecer, com saúde e qualidade de vida, e que entra a epigenética, que entra o anti-aging, que entra as stem cells, que entra assim uma série de coisas, mas é interessante. E uma das coisas que é fundamental é o sono. O sono é o oxigênio. O sono é como oxigênio. Você sem ter sono, e pode ser... eu já nem vou falar de horas. Você não tem capacidade para o seu corpo se regenerar, revitalizar, para que os seus órgãos que se regenerem ou que se libertem das toxinas. E isto é muito importante, queridos ouvintes. Não damos muita importância por vezes ao sono. Cada vez mais é fundamental a questão do sono. Praticar algum tipo de meditação. Isto é assim, meditação é cozinhar, meditação é arrumar a casa, meditação é lavar a louça. É estar consciente das coisas que você faz, estando presente nesse segundo, nesse momento. Eu acho que é a melhor forma de meditação. Se tirar alguns minutos para você fazer respirações conscientes, você vai ganhar vida, vai ganhar energia. Eu só gostava que experimentasse. Outra das coisas que é prioritária é cuidar da sua saúde intestinal. Também não se pensa nisso muitas vezes, não é? Não, só se pensa quando se tem cólera irritável, só se pensa quando se come alguma coisa, tem-se dores de barriga, mas o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, é o nosso, como vocês quiserem chamar, é fundamental para nós termos saúde. É aqui onde os nossos nutrientes vão passando para os órgãos e por aí fora, e nós devíamos dar muita atenção nesta questão da saúde intestinal. Vitaminas, suplementos, eu sou super fã. A medicina convencional tem alguns problemas e chama mesinhas, mas realmente cada vez mais acho que devemos... Estas vitaminas devem ser incluídas na dieta. Mas nós temos uma alimentação mega pobre, a não ser que seja você a plantar aquilo que consome, a criar os animais que
consome, digamos assim, aí sim, mas mesmo assim há todo um histórico genético que essas coisas trazem e muitas vezes nós pensamos que estamos a fazer um brilharete e não estamos. Quando chega à nossa mesa aquilo que comemos, há uma perda de quase 80% dos nutrientes. A verdade é esta. Aquilo que acontecia no tempo dos meus pais, há 60 anos atrás, não é o que acontece hoje. Nós, com uma educação e com muitas mais restrições alimentares que tínhamos há 60 anos, as pessoas eram muito mais saudáveis. Porquê? Não havia tanta poluição, não havia nada geneticamente modificado, era tudo produzido ali, e as pessoas consumiam o que produziam e consumiam aquilo que cada época e cada estação do ano dava. Por isso, incluir as vitaminas e o magnésio na alimentação. Sim, mas isto das vitaminas, o magnésio é fundamental, ômega 3 prioritário, e por isso eu não vou continuar a dizer porque complexo B, então é imprescindível, não quero utilizar adjetivos para isso. Depois, uma das coisas que está muito em voga também como um detalhe no anti-aging, envelhecer e por aí fora, é a nossa relação com os outros. É muito importante nós termos um tempo para estar com os nossos amigos, é muito importante. Porquê? Porque isto vai estimular a nossa atenção, vai estimular toda a nossa vontade, e estar com alguém e ter uma conversa é muito importante. Não quer dizer que esteja sempre, mas é importante incluir isto na nossa vida. Pronto, assim como a reflexão? Também? Sim, obviamente. Eu acho que a reflexão eu acho que a reflexão é das coisas mais importantes, mas desta reflexão nós temos que saber e pôr os nomes às coisas, o que aconteceu de mal, o que é que nos fez mal, mas não... E ponto. Aconteceu isto, eu sofri com isto, e ponto. Sim, já é passado. Não é ficar ali a alimentar. O que é que você tem que... Você tem que pegar em todo esse histórico e todas essas coisas e pensar o que é que eu vou fazer com isto que aconteceu na minha vida. O que é que eu vou utilizar, que as conclusões que eu vou utilizar disto... O que vou tirar daqui do útil. Exato, para a minha vida. Aquilo já passou, as conclusões são as pérolas da sabedoria que nós devemos acumular e não devemos esquecer, e até as devemos ter bem presentes na nossa mente. Porquê? São caminhos que não resultaram, que nos fizeram aprender algo melhor, e eu acho que isto que é muito importante também para a saúde mental. E para finalizar, desligar de vez em quando. E temos que desligar de vez em quando. Isto tem a ver muito com o tempo que nós nos damos a nós próprios. Eu acho que nós conseguirmos desligar a nossa mente dos nossos pensamentos, quando nós conseguimos desligar-nos das consequências das críticas que nos fazem, dos outros, das consequências das nossas próprias autocríticas e das nossas frustrações, e conseguirmos estar plenamente no segundo, no momento que a vida nos dá, eu acho que é o momento de epifania que nos ajuda a manter e a palmilhar com sucesso e investir com sucesso na saúde mental e no nosso bem-estar, que depois acaba por se expandir para as nossas relações intra e extra. Obrigado, Maria do Céu e ouvintes. Um tema sempre atual, a saúde mental, hoje com aqui algumas dicas de como melhorar e cuidar da saúde mental e também da saúde emocional. Foi o regresso do momento de inspiração, depois do período de férias, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, e por causa disso vamos passar aqui um tema que já é um clássico no programa, de Temperature Trap com Sweet Dispositions, e voltamos de hoje a 8 dias para mais uma semana e mais um tema aqui no Momento de Inspiração. Muito obrigado, até à próxima semana. Obrigado.